Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, senhores, nós chegamos à última aula do nosso curso de História de Portugal. Durante as 4 aulas anteriores, nós estávamos percorrendo os diversos processos civilizacionais que estiveram presentes na Península Ibérica. Nós tratamos do processo na primeira aula de romanização, na segunda aula, o avanço dos mouros para a estruturação do Califado de Córdoba, depois do Emirado de Córdoba. Na terceira aula, nós tratamos do início do processo de reconquista com o Reino das Astúrias e Dom Pelágio, a formação do Condado Portucalense. Nós conseguimos entender um pouquinho mais das dinâmicas feudais, nós entendemos um pouquinho mais de como se estruturava a Idade Média Europeia. Na quarta aula, nós passamos para a consolidação do Império Português a partir de 1279, com o reinado de Dom Dinis, e chegamos até 1415 com a conquista de Ceuta. Pois bem, essas 4 aulas elas nos levam até aqui, porque a partir deste momento, Portugal ele dá um salto para retirar o seu isolamento na Península Ibérica, retirar o seu isolamento dentro da Europa continental e vai construir o seu grande império. Na última aula, nós estávamos discutindo alguns temas relacionados à geração encíclica, aquela geração de nobres portugueses de grande valia, tanto intelectual, moral, religiosa e espiritual. E a partir deste momento, a gente começa a tratar dos fatos e do processo mais histórico que vai levar em 22 de abril de 1500 ao descobrimento do Brasil no Monte Pascoal e também a configuração dos tratados internacionais que vão dar o início à nossa história de fato. Pois bem, qual que é a importância do tema? Encontrar os feitos históricos dos nossos fundadores. Não é possível nós compreendermos a história do Brasil, a história da terra de Veracruz, sem que a gente compreenda que durante quase 1000 anos, 1200 anos de história de Portugal, feitos heróicos, grandes homens, mulheres, travaram as maiores batalhas e tentaram atingir os maiores níveis de santidade para defender a terra que tanto amaram. Aquela terra que durante tanto tempo foi conquistada com amor, com luta, com sangue, com bastante dificuldade, e a partir deste momento, esses homens, essas mulheres, se tornaram os grandes líderes, os grandes heróis nacionais, e também são os nossos heróis. Não é possível a gente compreender a nossa história sem o Dom Afonso Henriques na Batalha de Ourique, não é possível a gente compreender a nossa história sem a Batalha de São Mamede, sem Isabel de Castela. Não é possível a gente compreender que nós somos um fruto de todo um processo histórico e de todo um ideal que tem como objetivo levar a fé católica para o restante da civilização. E isso tudo é muito importante porque no contexto que nós estamos, sem saber de onde viemos e sem saber, consequentemente, para onde vamos, nós temos uma obrigação quase que moral dentro da história, que é restabelecer uma ponte entre o Brasil e Portugal. Essa chamada Portugalidade, que tem como objetivo reestruturar os laços, mostrar que nós somos presentes na civilização ocidental, será fundamental para que a gente consiga entender as crises pelas quais o Brasil passa hoje. Não é possível a gente entender o nosso Brasil sendo construído a partir do dia 15 de novembro de 1889 com o estabelecimento da República. Nós somos um fruto muito maior, nós temos muito mais coisas a ser ditas do que aquilo que a República Brasileira infelizmente nos veio tratar. E isso é fundamental para que a gente trate a história do Brasil não apenas como uma perspectiva econômica, que tanto é nos jogado nas escolas marxistas, mas tentar entender como que se constrói verdadeiramente uma nação. Uma nação não se constrói com fatores econômicos. Isso é secundário ao projeto de que é necessário pessoas com virtudes heróicas, pessoas com santidade, pessoas que estão dispostas a arriscar tudo para atingir um ideal.
Sem esses elementos, sem essas considerações, fica impossível a gente tratar dos fatos e narrar a história como ela deve ser feita. Porque somente assim a gente vai se entender como produto de algo que começou, e nós temos o dever de resguardar aquilo que os antepassados falaram. Se as escolas, elas durante muito tempo nos desarmaram intelectualmente para depois nos desarmar espiritualmente, uma aula de história do Brasil e de história de Portugal, ela tem o dever de, aos poucos, retomar essas ligações e fazer com que o nosso coração e com que o nosso espírito estejam vinculados a esses anos de tradição e de formação cultural que nos levaram até hoje. Pois bem, eu gostaria de começar a apresentação dessa última aula com um trecho de Lusíadas. Não sofre o peito forte usado à guerra, não ter inimigo a quem já faça dano, assim, não tendo a quem vencer em terra, vai cometer as ondas do oceano. Esse é o primeiro rei que se desenterra. Essas primeiras partes do verso 50, do canto 4 de Camões, ela tem um objetivo muito claro. Depois da batalha de Aljubarrota, que nós estávamos tratando na aula anterior, Dom Afonso Henriques, o mestre de Avis, ele consolida Portugal, a independência portuguesa, e ele não tem mais inimigos externos, ele só tem o mar. Então, a partir de agora, aquele espírito de reconquista, ele vai se transmutar para a conquista de Ceuta e para a conquista dos territórios posteriores, que vão formar o Império Português e levando até a consecução do Brasil em 1500. E esse é o início das grandes navegações. Essas grandes navegações, elas são chamadas assim porque essas grandes navegações, elas são as maiores já realizadas na história da humanidade até aquele momento. E para isso era necessário grandes heróis. Heróis com virtudes heróicas, com virtudes que muitas vezes ultrapassam o nosso entendimento agora, porque nós estamos realmente em uma geração cada vez mais difícil de compreender que é possível seguir tudo por Cristo, e esses homens seguiram. Esses homens, eles tinham exatamente essa vontade, esse espírito e essa necessidade de fazer tudo para que os seus fundadores levassem a cabo a terra de Veracruz. A ínclita geração também foi tratada com muita precisão por Luís Vaz de Camões, e ele tem um verso muito significativo sobre ela, no canto 5º. Mas, pela devenção dos lusitanos, deixou quem o levou quem governasses, e aumentasse a terra mais que dantes, ínclita geração, altos infantes. A ínclita geração é marcada pelos descendentes de Dom João I, mestre de Avis. Essa geração, ela é muito bem formada. Ela estudava já na Universidade de Coimbra, que nós tratamos na aula passada, já tinha uma consolidação de direito canônico, direito civil, medicina, filosofia em alguns momentos. É necessário entender aqui, por exemplo, no século XV, XIV, que a escolástica já estava ganhando muito destaque. Século XIII, com Santo Tomás de Aquino, já estabelecendo a escolástica, e os séculos posteriores, com a Universidade de Salamanca, Francisco Soares e Francisco Vitória, os grandes pais do direito internacional, que vão consubstanciar os direitos da gente. Essa geração, ela compõe os maiores nomes das histórias de Portugal. Se hoje nós formos a Lisboa, por exemplo, e viermos a conhecer o Mosteiro dos Jerônimos, nós vamos ver que ao redor desse mosteiro, nós temos muitas estátuas desses grandes líderes. Temos a Torre de Belém, que compõe esses grandes infantes rumando ao mar, saindo pelo Tejo e se desbravando ao que eles chamavam o mar-oceano. E dentre esses infantes, os 3 maiores foram o Dom Duarte, o Dom Santo Fernando e o Dom Henrique. Esses infantes responsáveis por iniciar o processo de conquista do grande Império Português e por levar a todos aos continentes a fé católica, a língua pátria de Portugal e os valores que a Europa defendia e sempre defendeu. Quais foram as motivações para as grandes navegações? A primeira delas
e a mais importante é a expansão da fé cristã. A maior parte dos capitães dos navios, das naus, das companhias, todos eles pertenciam à Ordem de Cristo. Inclusive Pedro Álvares Cabral era o grão-mestre da Ordem no tempo em que o Brasil foi descoberto em 1500. Esse espírito de levar a fé cristã para todos os continentes era mais do que uma necessidade, mas era um dever de salvar todas as almas possíveis no mundo. Então, essa virtude heróica que fez os capitães saírem com naus muitas vezes pequenas, um pouco maior do que inclusive esse espaço onde estamos, representa realmente aquilo que eles acreditavam e aquilo que eles deveriam propor e empunhar. Isso vai ser fundamental para trazer a própria história do Brasil, que já no dia 26 de abril de 1500 realizou a sua primeira missa. Então, 4 dias depois de descoberto o Brasil, já houve a primeira missa, contando com mais de 2.800 pessoas, entre eles os indígenas. Perfeito? O outro ponto importante é o espírito de reconquista. Como nós havíamos falado, e aqui esse mapa está um pouco ampliado, porque será necessário nessa aula, o espírito de reconquista começa aqui no reino das Astúrias e aos poucos vai descendo. Vai eliminando o elemento mouro, até que fique em 1492 um pequeno enclave aqui dos Almováridas e Isabel a Católica, ela retira o elemento muçulmano e a partir deste momento toda a Península Ibérica está recristianizada. E esse espírito de reconquista, ele marcou as gerações. Eram pessoas que tinham um espírito aventureiro, largavam muitas vezes todas as coisas para colocar uma armadura da Ordem de Cristo, porque relembrava a Ordem dos Templários, para empunhar armas, fazer com que houvesse vitórias expressivas no campo de batalha. A Batalha de Uri, que é muito lembrada inclusive pelos cavaleiros da Ordem de Cristo. Sem essas condições, não seria possível ter essa noção de heroicidade, esse espírito hercúleo de realizar as tarefas da reconquista. Então, a própria reconquista da Península Ibérica, ela está totalmente encharcada desse sentimento. Uma vez com a fé cristã e outra vez com o espírito de reconquista, criou-se os maiores heróis que Portugal poderia ter. Não é à toa que Camões, nos Lusíadas, ele começa o seu primeiro e o seu segundo canto, enobrecendo, enaltecendo as virtudes, as qualidades, os feitos heróicos, relembrando Ilíada e Odisseia de Homero, fazendo com que os portugueses fossem os novos e os grandes responsáveis pela civilização. Uma outra parte importante do processo de reconquista é que Portugal, desde 1147, quando estava dizendo para vocês da conquista de Lisboa por parte dos mouros, já começou um processo grande de comércio. Já se tornava uma nação marítima por excelência. Essas condições elas foram sendo desenvolvidas tanto no reinado de Dom Dinis, que trouxe a Companhia das Naus, com a construção da Escola de Sagres em 1417, e todos esses fatores levam Portugal a já ter uma primazia tecnológica, científica e espiritual que nenhuma outra nação no mundo terá naquele momento. É por isso que os portugueses, dentre outros fatores que eu explicarei um pouco mais para frente, foi o responsável por iniciar o processo de expansão da Europa e da fé cristã para o resto dos continentes, a não ser a Europa. E essa é uma tese defendida tanto por Luís de Camões, João de Barros, importante historiador português, Gomes Anis, esse é um historiador fundamental para entender todo o processo da Batalha de Alcácer Quibri, no qual Dom Sebastião vai travar em 1578, que vai gerar o problema de sucessão em Portugal, e Gil Vicente, o poeta que cria Os Altos da Barca do Inferno, que são aqueles poemas, aqueles teatros portugueses que vão mostrar como se faz realmente a viagem de uma alma, ou para o inferno, ou para o paraíso, ou para o purgatório. Então são os historiadores que tratam essa parte fundamental da história de Portugal para que haja uma continuidade, uma narrativa e uma linha que vai nos mostrar até hoje como nós viemos a estar aqui no Brasil. Portugal e o oceano.
Como estava dizendo, Portugal já era uma nação marítima e já havia contato Portugal nas cidades do Porto e de Lisboa com uma região que se chamava até aquela época Flandres. Flandres é a atual Holanda. E ela fica, não vai dar para colocar no mapa, mas fica mais ou menos aqui, nessa região. A partir disso, houve muitos comerciantes genoveses e do Vêneto, que eram os dois maiores portos do Mediterrâneo na época, e eles começaram a habitar Lisboa. Habitava Lisboa, começava a realizar essas trocas comerciais, houve um crescimento muito grande da cidade, sendo a maior cidade europeia mediterrânea no século XIII e no século XIV, e isso permitiu um florescimento muito grande da economia do país e da população para iniciar um processo de grandes navegações. Sem esses contatos entre Flandres e Portugal, seria impensável a quantidade de pessoas juntando no Rio do Tejo, no Porto de Lisboa, para fazer as trocas e, consequentemente, desenvolver a nação. Uma das causas, um pouco mais para frente, que vai levar Portugal a romper relações com Flandres, esse importante parceiro comercial, foi durante o período da União Ibérica, entre 1580 e 1640, quando Filipe I de Habsburgo ele se torna rei no Brasil também, e ele era um rei espanhol. Então, naquele momento, por Espanha e Flandres estarem em guerra de independência, houve um rompimento e isso possibilitou que os holandeses invadissem o nosso Nordeste e ali houvesse a fundação da nacionalidade brasileira com a Batalha de Guararapes em 1654, quando o mito das três raças, o negro, o índio e o branco, foi fundado. Ali, de verdade, foi fundado o nosso Brasil. Então, para entender a história brasileira, é necessário entender que é um processo, que há uma razão de ser dessas conexões que vão ser fundamentais para como a administração da América Portuguesa é consubstanciada e é trabalhada durante os anos. Um outro ponto importante é que Portugal era uma nação voltada para a expansão marítima. Portugal hoje, e naquela época já estava assim, é uma nação de 91 mil quilômetros quadrados. Para ter uma ideia de comparação, ele é menor do que o estado de Pernambuco. Menor do que o estado de Pernambuco. Então, não tem para onde expandir o reino. Não tem mais o que fazer naquele pedaço de terra. Não vai entrar em guerra contra Castela, porque Castela já está um pouco mais forte e não tem como Portugal vencer. Além disso, desde essa época, a população de Portugal não cresce muito. Naquela época, para você ter uma ideia, século XIV, XV, a população de Portugal era de 800 mil pessoas. Ou seja, metade do que é Curitiba, quase. A região metropolitana. Então, não tem como você conquistar mais ali, tudo já estava dado. Então é nesse contexto que Portugal ele só tem uma alternativa. E a alternativa é lançar-se ao mar para tentar estruturar algum tipo de resistência, inclusive contra Castela, que durante os séculos XII e XIII tentou invadir Portugal. A Batalha de Gilbarrota é um exemplo muito claro. E também fazer frente ao elemento muçulmano que estava na cidade de Ceuta, na península, no Estreito de Gibraltar. A conquista de Ceuta ela é fundamental. Em 1415, o infante Dom Henrique ele é chamado pelo rei, na época Dom João I, o mestre de Avis, para fazer frente ao elemento muçulmano. Então, o que acontece? Ele organiza uma frota e um exército de 20 mil homens. E esses 20 mil homens saem tanto do Porto quanto de Lisboa e vão fazer frente ao elemento mouro em Ceuta. A partir deste momento começa a guerra de Portugal contra o Marrocos. E essa guerra vai durar mais de 3 séculos. Então, já existe aqui o elemento que fala assim, estamos voltados para o princípio da reconquista e para o princípio de espraiamento da fé cristã, e eles começaram uma guerra lá no século VII. Então é necessário a gente se livrar desse elemento para que nós possamos realmente garantir a paz para as nossas populações cristãs dentro da Península Ibérica.
Sem a invasão de Ceuta, aconteceria um problema muito grande, que os turcos otomanos, naquele momento, século XV, já estavam estruturando um grande império, já estavam quase a tomar a cidade de Constantinopla, e se não houvesse uma queda dos muçulmanos em Ceuta, a possibilidade de ter uma outra invasão na Península Ibérica era muito grande. Um outro reflexo importante disso é que os muçulmanos, eles eram muito fortes na pirataria. Eles tinham barcos mais rápidos, eles tinham naus que aguentavam mais os combates no mar, e isso permitia com que eles ganhassem sempre das naus cristãs. Eu vou falar um pouquinho mais das naus e da ciência naval portuguesa no final da aula. Mas é interessante notar que, enquanto um navio superdesenvolvido de Portugal tinha no máximo 30 metros, os navios turcos otomanos eles já tinham mais de 70 metros. E eles já tinham uma potência de destruição 2-3 vezes maior do que os navios cristãos. Então era quase um massacre. Foi graças aos avanços portugueses que a Batalha de Lepanto, em 1671, conseguiu ser vencida pelos cristãos contra o elemento turco-otomano. Então são todos esses elementos que eu estou tentando ligar em uma trajetória para que vocês possam compreender tudo que estava em jogo. À medida em que os portugueses eles entram em Ceuta, eles derrotam o elemento muçulmano, eles conseguem afirmar soberania naquela região, começa um processo importantíssimo, que é o processo de mapeamento das informações dos muçulmanos onde eles estavam. Nos próximos séculos vai acontecer um monte de batalhas entre os portugueses e os marroquinos, e uma delas importante é a Batalha de Mazagão. Mazagão era uma cidade que os portugueses construíram quase que perto de Ceuta. E os descendentes dessa cidade de Mazagão, eles vieram parar no Brasil, no Amapá. Então, se vocês forem ao Amapá, vocês vão ver uma cidade chamada Nova Mazagão, e ela é uma cidade medieval incrustada no Brasil, com um castelo, com muralhas, como se esses cristãos que saíram daqui tivessem à espera de um ataque muçulmano. Podem depois pesquisar a cidade de Nova Mazagão, que vocês vão ver quão interessante é. Eles tentaram reproduzir no Brasil, perto da cidade de Macapá, uma cidade muito semelhante. Então você tem todo o processo de histórico que vai dando essa narrativa que eu estou dizendo para vocês. Sem isso seria impossível a gente compreender a história do Brasil. Uma vez conquistado Ceuta, Portugal ele continua a se expandir, e é nesse momento que a Santa Igreja Católica entra no processo para quê? Para passar a 3 bulas fundamentais nesse processo. O primeiro deles é a Bula das Cruzadas. E a Bula das Cruzadas concedeu indulgência plenária para todos os cruzados que lutaram em uma das 10 cruzadas anteriores, e também no processo de reconquista da Península Ibérica. A outra bula foi a Bula Et Suscepti, que concedeu indulgência plenária para os conquistadores de Ceuta, e a Bula Dum Diversas. Essas 3 bulas fundamentais serviram para garantir que a aristocracia tivesse indulgência, que houvesse um incentivo para a propagação da fé cristã, e a última bula Dum Diversas era como os cristãos deveriam se relacionar com os povos islâmicos conquistados. Não era bem o ecumenismo. Inclusive, dentro dessa bula já havia a possibilidade clara de algum tipo de escravidão. Naquele momento, o Vaticano, certo? Não o Vaticano como a gente conhece hoje, Roma, ele já estruturava essas relações e falando assim, bom, temos que cuidar desse ponto com os islâmicos, temos que cuidar desse ponto com os pagãos, que nós estamos num processo de expansão da fé cristã,
E por estar nesse processo, é necessário que a gente tenha algumas regras para poder nos relacionarmos com esses povos. Uma coisa importante que a gente precisa entender é que o século XV, ele é um século... Pode falar. Não, uma das coisas que eu acho interessante que para aquela época, né, é que a gente está emperrado de economismo, né, e materialismo. Então, para nós, pode ficar... Tem que ter a fé para entender isso, né, que a indulgência, a garantia de indulgência plenária para travar a guerra, né, é o maior perigo que poderia ter, né. Não basta assim, não, a terra vai ser de vocês, você vai ter todas as riquezas. Os caras não estão nem aí, né. Não. A indulgência plenária. Se eu morrer, eu vou direto para o céu. Que coisa maravilhosa isso aí. Exatamente. É isso que motivava, para além da propagação da própria fé cristã, ganhar esses territórios. Porque eles estavam buscando não pedras ou recursos naturais, mas estavam buscando a salvação de vossas almas. Eles eram sábios. Eles eram sábios. E a sabedoria de um Pedro Álvares Cabral, de um Cristóvão Colombo e de um Bartolomeu Dias estava exatamente isso, que eles estavam ao tempo inteiro pensando na sua salvação e pensando em como eles poderiam fazer algo para agradar a Deus. Isso motivava as grandes navegações. Isso motivou as conquistas ultramarinas de Portugal. Tanto é que no Brasil, muitos deles falaram assim, aqui é o lugar. Tem uma hipótese, uma teoria, de que Brasil não significa esse pau-brasil, essa tinta vermelha, essas coisas assim. O que está em jogo no nome Brasil é que tinha uma origem mitológica celta, e essa terra chamada Brasilis era uma região quase que o paraíso na terra. Então havia um sentimento religioso muito profundo, que levava os homens a fazer, eu quero buscar a terra prometida. Eu quero chegar a ver a terra prometida, porque eu estou lutando para isso. Então não tem outra possibilidade. Eu não estou vindo aqui para o Brasil atravessar 2 meses das piores tempestades possíveis para buscar pau-brasil ou para tentar fazer um comércio mercantilista. Não é por aí. É isso que estava em jogo nesse momento da história. Agora, o que eu estava retomando é que, na metade do século XV, uma modificação fundamental da estrutura geopolítica acometeu a Europa. Se nós pegássemos o mapa da Europa completo, nós veríamos que somente Espanha e Portugal já estavam mais ou menos consolidados os seus reinos e seus territórios. A Europa Central era um pântano de um monte de pequenos reinos educados, com o Sacro Império Romano Germânico naquela época quase sendo destruído e dissolvido. A França já enfrentava grandes problemas com Francisco I de Valois, que foi um rei muito importante para o sentido negativo da palavra francesa. Começa aí os conflitos entre os católicos e posteriormente os protestantes, que vai culminar com o Edito de Nantes, ou então a própria Noite de São Bartolomeu. Então estava começando a esquentar a temperatura na França. Na Europa Oriental, começava a constituir o Império dos Habsburgos, mas ainda de uma forma incipiente, não com a força que teria nos séculos XVI e XVII. Então a Europa estava realmente à mercê de qualquer invasão mais articulada. Em 1453, Constantinopla cai nas mãos dos turcos otomanos. E a partir daí, os muçulmanos eles conseguem controlar todo o Mediterrâneo Oriental. O Mediterrâneo Oriental está para cá. Mediterrâneo Oriental. E se eles controlam o Mediterrâneo Oriental, eles vão certamente ocupar forças militares para reconquistar tudo aquilo que eles perderam. Então, uma coisa interessante é notar que houve o primeiro processo no século VIII de invasão islâmica, termina no século XIV, XV, o processo de reconquista, tenta no século XVI e XVII um processo dos islâmicos tomarem de novo a Europa, os europeus eles retomam a Europa de novo entre os séculos XVIII e XIX, tanto é que o Império Turco Otomano no século XIX ele é chamado de o homem doente da Europa.
No século XX tem uma situação de estabilidade e de aparentemente paz, e agora no século XXI temos os muçulmanos por uma outra forma tentando tomar de saque a Europa, com uma diferença demográfica e com o enfraquecimento daquilo que sustentava a Europa e dos pilares da fé cristã no continente. Então esse é um processo que há 1.200 anos acontece. É uma guerra interminável. Na segunda aula, quando eu estava tratando sobre a filosofia e a teologia islâmica, isso ficava muito patente. Então, nós não podemos nunca esquecer que muçulmanos eles não fazem paz. Eles fazem apenas tréguas, e essas tréguas elas servem para exatamente a rearticulação de forças. Então nós sempre temos que tomar muito cuidado quando vemos hoje um partido na Bélgica, por exemplo, falando que os muçulmanos são religiões de paz, porque eles não são. Exato. Oi? A própria Organização das Nações Unidas, em seus documentos, falando que é necessário uma religião humana, uma religião sem o cunho religioso, uma religião que tem apenas princípios éticos comuns a todas as civilizações. Isso tudo é para enfraquecer o grande pilar de sustentáculo que o Ocidente tem ainda hoje, que é a Igreja Católica. O resto, quase tudo se foi. Perverteu-se a filosofia grega, perverteu-se o direito estabelecido em Roma, e o que está sobrando realmente é a fé católica. E ela não vai sumir, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, uma coisa é certa, eles vão tentar o tempo inteiro. E nós precisamos ficar muito cientes desses processos. Uma vez conquistado Constantinopla, em 1453, as rotas de comércio para o Oriente estavam fechadas, e isso diminuiu a influência dos mercadores de Gênova e de Veneza. Uma vez que isso aconteceu, era necessário buscar novas rotas comerciais. Por quê? Porque um pouquinho antes a gente teve a Peste Negra, 1348. E essa Peste Negra ela destruiu a agricultura europeia inteira. Então, se não tivesse como achar novas rotas, novas fontes de suprimento, a Europa iria realmente ser presa fácil para os muçulmanos. Isso que dá para o judeu. Então, o que acontece? Essas rotas comerciais, elas começaram a ser buscadas, e a partir deste momento a gente começa a ver que os portugueses se lançavam ao chamado Mar Oceano. O Mar Oceano é o Oceano Atlântico. Não era chamado assim pelos portugueses e nem pelos espanhóis. Era o Mar Oceano. Era quase que um conto mitológico. Era aquele mar indomável. Aquele mar que, se alguém dominasse, seria quase um feito de pegar Júpiter e Netuno de um lado, e esses dois deuses seriam colocados aos pés do grande feito português que Camões tanto fala. Então são essas as coisas que estavam por trás do imaginário. Eram esses os grandes pensamentos dessa geração ínclita que fundou o Império Português. A primeira parte é necessário que a gente entenda qual que é a segunda razão periférica da conquista de Ceuta. Existe um reino que até hoje existe, que fica mais ou menos aqui na África, que é o reino da Etiópia. E a Etiópia, ela foi o único país entre todos os países entre todas as regiões da África que não perdeu a sua soberania em nenhum momento. Não perdeu a sua soberania por uma razão muito simples. Todos os reis etíopes, do momento de sua constituição até hoje, todos eles foram católicos. Nenhum teve uma outra religião. Então, naquele momento, o rei da Etiópia era o rei Preste. E o rei Preste ele estava organizando uma expedição juntamente com algumas tribos locais para fazer frente a quem? Ao Império Turco-Otomano. Então, os portugueses eles se uniram, tentaram se unir a esse reino etíope, ao rei Preste, para formar uma aliança, uma colisão, para fazer frente ao elemento muçulmano que já havia ganhado posições em 1453 na Europa. Em 1418,
temos a conquista da Ilha da Madeira. E a Ilha da Madeira, eu coloquei essas pequenas ilhotas, e ela é essa aqui, ó. Ilha Madeira. Tem a Ilha das Canárias aqui, que a gente vai falar um pouco mais depois. Mas essas ilhas oceânicas, elas são fundamentais para a história do Brasil. Em 1418, os portugueses, com navegação chamada de cabotagem, marcando de porto a porto, criando feitorias, eles vão aos poucos conquistando as ilhas. Por que eles estavam fazendo isso? Porque era importante que essa parte da África fosse resguardada. Porque uma vez essa parte da costa da África fosse resguardada, os muçulmanos, mesmo que vindo por terra, não conseguiriam pegar Ceuta em um duplo flanco. Então estava em jogo exatamente essa condição. Se essa condição não fosse dada, em hipótese alguma nós teríamos a história do Brasil. Porque Ceuta já estava realmente sendo aliciada pelos muçulmanos na segunda metade do século XV. Um outro ponto importante foi a conquista dos Açores, em 1427, que é essa ilha pequena aqui, ó. Essa ilha pequena é a ilha na Europa mais ocidentalizada. 2.000 léguas para partir de Portugal, você vai chegar na ilha dos Açores, e as ilhas dos Açores elas terão uma importância mais que fundamental na história do Brasil. Quando o Marquês de Pombal ele tem a sua administração no Brasil, entre 1750 e 1777, para fazer frente à Espanha, naquelas brigas no sul do país, ele leva 6.000 casais açorianos para povoar a região. E aí ele consegue um apoio demográfico dos açorianos, e aí eles conseguem evitar que os espanhóis reconquistassem as missões, reconquistassem os territórios em Santa Catarina, e aí deixasse o nosso sul do Brasil mais estruturado para não permitir um avanço espanhol. Era para nós, aqui em Curitiba, inclusive, nem sermos o Brasil se não tivesse acontecido. Foi exatamente esse ponto de defesa fundamental que vai ter a importância da Ilha de Açores. Então, uma ilha descoberta no século XV será utilizada no século XVIII para a defesa do grande Império Português. Então, aos poucos, o Império Português ele vai conseguindo a sua constituição física, geográfica, geopolítica, demográfica e econômica para ir se sustentando. Uma vez conquistadas as ilhas do Atlântico, é necessário a conquista do litoral ocidental africano. E o primeiro ponto importante é quando o Cabo Bojador é dobrado por Gil Eanes. O Cabo Bojador é um cabo até hoje temido por todos os navegantes. É diferente do Cabo da Ciolo? Diferente do Cabo da Ciolo. Para fazer uma analogia aqui, imagina o seguinte: você tem hoje o Marrocos aqui, e você também tem o Saara Ocidental, que são os dois países que fazem que ocupam esse espaço geográfico hoje. O Cabo Bojador, ele tem ventos, às vezes, de 280 km por hora. E esses ventos, eles são basicamente impenetráveis, são difíceis. O vento aqui é Mistral. E esse vento Mistral aqui, ele é exatamente aquilo que fez toda a formação do grande deserto do Saara na África. Só para você ter uma ideia da importância desse vento. Aqui a gente tem a Cordilheira dos Atlas no Marrocos. É um dos poucos pontos na África que inclusive neva. Neva na Cordilheira dos Atlas, neva na África do Sul e neva um pouquinho no Monte Kilimanjaro, que fica no Lago Vitória, no Quênia. Então, a importância desse ponto de dobrar o Cabo Bojador é fundamental. Gil Eanes, ele dobra o cabo, ele consegue duas feitorias, né, um pouco mais abaixo, para poder fazer frente de novo ao elemento muçulmano que tenta bater nos portugueses de novo. Em 1437, os portugueses eles perdem a Batalha de Tânger,
que hoje fica no Marrocos mesmo, e isso atrasa um pouco a evolução do Império Português. Entre os anos de 1441 e 1456, nós temos a descida paulatina dos portugueses por esse mapa. Então vão descendo e construindo feitorias, desce para o Pujador, construindo feitorias, e aqui eles vão iniciando o seu relacionamento com as populações mais agricultáveis, que estão entre entre a parte mais oceânica da África e o deserto dos Berbers, que são povos nômades, e aqui eles vão constituindo um conhecimento diferente. Vão constituindo alguns tipos de língua, tanto é que existe uma certa influência africana no nosso idioma moderno português, e tudo isso vai acontecendo à medida que os portugueses vão descendo. Em 1455 é descoberta a ilha de Cabo Verde, que é essa aqui. A ilha de Cabo Verde é descoberta e aí dá início ao processo de colonização. Essa ilha de Cabo Verde é uma ilha que será fundamental também para a história do Brasil. Por quê? Porque eles começam a criar cana-de-açúcar nessa região. Então eles começam os pequenos experimentos da cultura da cana, para depois, no Brasil, ser a primeira atividade econômica estabelecida no país. Então, todas essas ilhas do Atlântico servem como um processo experimental que será todas elas vistas no Brasil. Em 1456, Roma ela lança a bula Romanus Pontifex, que garante a posse de todas essas ilhas nas mãos dos portugueses. Eles continuam descendo ao litoral da África, e entre os anos de 1460 e 1470, eles ultrapassam a linha do Equador. A linha do Equador, ela passa mais ou menos aqui, ó. E eles ultrapassam a linha do Equador. E uma vez ultrapassando a linha do Equador, os portugueses eles atingem pela primeira vez terras verdadeiramente desconhecidas. Os mapas até esse momento, eles eram muito diferentes do que são hoje. O mapa antigo, ele era uma bola dividido. Já era uma bola. Não é terra plana. Tudo bem. Tinha Europa, África e Ásia. E aqui eles tinham um oceano que o circundava o mundo inteiro. Então era isso o mapa deles. À medida que eles foram avançando pelos continentes, essa concepção de mundo foi se alterando. Então, ao invés de observar que o mundo inteiro era cercado por água, talvez tivesse alguma outra coisa para oeste. E como que se deu, aqui que é uma coisa que pouca gente sabe, mas como que se deu a questão de tem alguma coisa para lá? Foi pelo estudo das aves. O estudo das gaivotas que levaram a saber que para cá tinha terra, porque as gaivotas elas só procriam perto da terra, e as gaivotas estavam vindo do oeste para o leste. Então os portugueses e os espanhóis falaram assim: mas que estranho, como é que pode estar vindo gaivota do oeste para leste? Então esse foi o primeiro indício de que tinha alguma coisa lá do outro lado. Isso já começava a acertar o imaginário português, espanhol. Isso foi crescendo aos poucos. Eles ultrapassam o hemisfério sul, e aí, para dar presença portuguesa na região da África, eles iniciam um projeto muito importante. Como eu estava falando, Portugal ele tinha 800 mil habitantes, e por ter 800 mil habitantes, o Estado português não conseguiria ele mesmo dar conta de todo o empreendimento. Então, o que ele fez? Ele começou a terceirizar a exploração, com as chamadas companhias de navegação. Então, ele concedia grandes poderes para essas empresas privadas. Era quase que um conluio entre o Estado e essas empresas privadas,
garantindo muitos benefícios, muitas isenções de tributação. E aí eles conseguiam, aos poucos, fazer as feitorias por toda a África. Só para vocês terem uma ideia, quando fecha, em 1487, uma coisa que eu falarei depois, a passagem de Bartolomeu Dias, os portugueses eles tinham mais de 150 feitorias na costa da África inteira, só na costa ocidental. Então esse projeto deu muito certo. Deu tão certo que eles descobriram o Golfo da Guiné. E o Golfo da Guiné é exatamente esse golfo aqui, ó. E eles apelidaram esse golfo de Costa da Mina. E vem da Costa da Mina os grandes instrumentos para a colonização, porque aqui eles acharam ouro. E ao achar ouro, eles conseguiram dar impulso ainda maior para o empreendimento que estava acontecendo em Portugal. Então, nesse processo, eles foram descobrindo, foram aumentando sua influência, aumentando seu poder e foram realmente constituindo um império. A partir da década de 1470, é necessário a gente voltar para o teatro europeu. O que acontecia em Castela? Morre o rei de Castela, Dom Fernando VIII, e Dom Fernando VIII, ele não tem filhos homens, gerando uma crise de sucessão. E aí essa crise de sucessão, ela tem um problema muito grande que gera a Guerra de Sucessão de Castela, travada entre Portugal e Espanha. Entre 1475 e 1479, tem-se a Guerra de Sucessão de Castela, vence os espanhóis eles conseguem frear o avanço português. E para evitar mais guerras, porque naquele momento era necessário uma aliança rápida para fazer frente ao elemento muçulmano de novo, eles assinam o Tratado de Alcáçovas Toledo em 1479. E esse tratado, ele tem o seguinte texto. A primeira parte do texto é uma parte europeia, garantindo a paz na Península Ibérica, afirmando que os portugueses eles devem ficar onde ficavam e os castelhanos, os espanhóis, manteriam seu território. E havia uma parte atlântica. Na parte atlântica, o Portugal e Espanha chegaram à conclusão de que o paralelo 27 era o que dividiria tanto os territórios espanhóis quanto os territórios portugueses. Aqui começa um conceito muito fundamental do direito marítimo, que é até hoje trabalhado no direito internacional, que é chamado mare clausum, mar fechado. Hoje nós temos a chamada Convenção de Montego Bay, de 1982, que dá perfeita navegação livre a todos aqueles pelas águas internacionais. Naquele momento não era assim. O mar estava fechado. Qualquer uma nação que não fosse tanto Espanha quanto Portugal, que dividiram o mar oceano em dois, teria legitimidade para poder derrubar os seus navios, e porque estaria sendo quase como uma declaração de guerra. Então eles dividem as terras, dividem com o Tratado de Alcáçovas Toledo, põem o fim no conflito na Europa, e isso garante que continue o processo de navegação, continue o processo das conquistas e das explorações pelo mar oceano. Onde o Atlântico encontra o Índico? Lembrando, Portugal fazendo feitorias, fazendo as suas conquistas na parte da África Ocidental, até que em 1487, um dos infantes, Bartolomeu Dias, ele sai com 4 naus lá de Portugal, e essas 4 naus elas vão caminhar para o chamado Cabo das Tormentas. E o Cabo das Tormentas é o cabo que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Índico. É no encontro lá na África. Hoje esse cabo ele tem uma marcação na cidade do Cabo, na África do Sul, um poste chamado assim, ó, aqui é o Cabo da Boa Esperança. Porque uma vez que eles ultrapassam o Cabo das Tormentas, deu-se o Cabo da Boa Esperança. Então é uma revigoração do projeto. Vamos continuar porque o dedo da providência está em nós, e nós com essa providência vamos caminhar para a expansão da fé cristã. Uma vez feito isso, o caminho para o Oriente ele é facilitado, e ele chegará ao seu final quando Vasco da Gama chega finalmente às Índias, em Goa.
E lá em Goa tem-se a constituição da capitania de Goa, e a capitania de Goa vai ser responsável durante muito tempo por fazer essa ponte entre Portugal e entre o Oriente. Depois os portugueses eles continuam a sua marcha para o leste, constituem-se em Nassau, hoje na China, vão até Timor-Leste, perto da Indonésia, já na Oceania. Então isso foi muito importante, porque Portugal pela primeira vez conseguia o seu monopólio das rotas comerciais. E esse monopólio era fundamental. Só que, do outro lado, a Espanha, sabendo da possível existência de terras ao ocidente, organiza uma expedição em 1492 com o genovês Cristóvão Colombo para poder ver e averiguar essas terras. Tem uma saída nos portos da Andaluzia, eles ultrapassam o Estreito de Gibraltar e eles chegam à ilha de Santo Domingo, que está aqui. Essa ilha tem um problema. Ela está abaixo do paralelo 27. Abaixo do paralelo de Alcácer Vastoledo, constituído entre Portugal e Espanha. O que isso fez? Fez com que houvesse quase uma situação de guerra de novo entre Espanha e Portugal, e foi necessário a intervenção do papado com Alexandre VI para realizar a bula Intercetera. E a bula Intercetera basicamente teve uma ação fundamental na história. Se antes a divisão era na horizontal, agora a divisão será na vertical, como está aqui, Bula Intercetera 1493. Colocava que a partir da Ilha da Madeira, 100 léguas para oeste, seria o limite de marcação, tudo que ficasse a oeste seria da Espanha e tudo que permanecesse a leste seria de Portugal. Pois bem, isso em certa medida acalmou os ânimos das duas coroas, mas não tanto, porque no mesmo ano, já com o reinado de Dom Manuel, que será o rei que nos descobrirá, certo? Ele já começou a pensar o seguinte: bom, se lá tem terra e se lá tem gaivota, vamos achar as gaivotas do sul. Vamos para onde tem gaivota no sul. Então vamos ver se tem terra para lá. E ao fazer isso, ele já chama o rei de Castela de novo para uma negociação, e essa negociação ela termina com o Tratado de Tordesilhas. E o Tratado de Tordesilhas ele amplia a posse marítima de Portugal, saindo de 100 léguas marítimas para 350 léguas marítimas. Então você já tem todo um processo de alargamento do Reino de Portugal, e isso vai possibilitar que Portugal tenha a possibilidade de navegar por aqui. Se ele não tivesse essa possibilidade, ele poderia ser inclusive vítima dos navios espanhóis, perdendo muita influência. Bom, como Portugal foi tão engenhoso, aquilo que Luís de Camões falava, o bravo povo do engenho e da arte? Porque os portugueses eles tinham a chamada ciência naval portuguesa. E a ciência naval portuguesa, naquele momento, era a mais desenvolvida de todas. Por quê? Porque eles constituíam uma arquitetura naval importante, eles tinham a escola de Sagres, instrumentos de navegação, e eles desenvolveram um método de navegação específico e muito importante para as grandes caravelas. Vou tentar desenhar um pouco das caravelas portuguesas. A navegação de cabotagem ela começa com barcos da seguinte maneira: você tinha o barquinho aqui, ele tinha apenas um mastro, certo? E esse um mastro tinha as velas posicionadas de tal forma que você conseguisse cobrir pequenas distâncias e não ter ventos tão fortes que fossem capazes de derrubar inclusive o navio. Então eles só podiam ficar
margeando as costas, como o Tristão de Ataíde, uma vez, o historiador falou que os portugueses, quando vieram para o Brasil, eles arranhavam as costas brasileiras como os caranguejos. Então, isso acontecia nesse processo. Ora, com a escola de Sagres, houve o desenvolvimento das caravelas, que já eram navios um pouco maiores, e eles contavam com 3 mastros. E com 3 mastros eles conseguiam compor uma série de instrumentos para poder guiar o vento de forma mais correta, para ganhar velocidade e para ganhar direção. Isso possibilitou que houvesse os descobrimentos das ilhas no Atlântico, porque eles saíam das navegações de cabotagem e eles começaram a ganhar maior território. Para chegar no Brasil, no entanto, eles desenvolveram as naus. E as naus, elas tinham não 1, nem 3, mas 4 ou 5 mastros. É o navio do Jack Sparrow lá. É o navio do Jack Sparrow. É o Pérola Negra. Esse aqui pode ser apelidado como Santíssima Trindade, que era um dos 13 da expedição portuguesa, que composta por 13 naus, veio para o Brasil. 13? 13. 13 não é bom lá. 13. Bom, essas naus, elas eram gigantes para o tempo. Elas conseguiam ter acesso ao alto mar, elas conseguiam dar direção, elas conseguiam ter um pouco maior de velocidade, e isso permitiu com que saíssem ao pouco das costas africanas e fossem chegando até as costas do Novo Mundo. E isso tudo foi possível porque dentro da escola de Sagres tinham os melhores engenheiros. A comparação no Brasil aqui é como se fosse um ITA, só que marítimo. Era um verdadeiro polo de engenharia e de estudos científicos financiado pela Ordem de Cristo, financiado pelo Erário Régio, e tudo isso foi substanciado para o grande desenvolvimento português. Essa escola de Sagres, muita gente considera um mito, mas ela não é. Ela se encontra bem no sul de Portugal, num lugar quase chamado Nazaré. E Nazaré, hoje, inclusive, tem campeonato de surf lá, com ondas de 40, 50 metros. E os brasileiros, eles vencem sempre nesse campeonato, porque surfam com pranchas menores, mas isso é outra história. Mas isso é outra história. Da nau? Da Ordem dos Templários. Que foram... Oi? Não, me perdi. Da nau foi para os brasileiros. Não, é só uma consideração, porque, inclusive, essa região de Nazaré é muito importante. Ela foi muito importante porque foi aqui que estavam constituídos os grandes engenheiros em Portugal. Uma outra questão que deu muita vantagem estratégica e geopolítica para Portugal foi que eles eram os grandes cartógrafos da época. Não havia no mundo inteiro nenhum país que soubesse tanto de cartografia como os portugueses. Então você tem nomes como Pedro Raniel, como Diogo Cão e Pedro Homem, e esses caras, eles realmente construíram toda a estrutura geográfica tanto da América quanto da Europa. É com base nesses escritores e nesses cartógrafos que o primeiro tratado internacional celebrado no Brasil, o Tratado de Madrid de 1750, será tratado pelo primeiro diplomata brasileiro, Alexandre Gusmão, que nasceu em Santos. Então, tudo isso é uma experiência acumulada, são conteúdos fundamentais para o desenvolvimento da ciência naval portuguesa. Além disso, eles tinham o astrolabo e o quadrante,
que davam possibilidades fundamentais de direcionamento, de navegação, utilizando inclusive as ciências astronômicas para se guiar, e isso tudo permitiu que Portugal tivesse e manobrasse como ninguém os desenvolvimentos históricos e os desenvolvimentos geográficos. E por fim, somente os portugueses conheciam o modo de navegação da volta do largo. O que é a volta do largo? Na costa da África, eles aprenderam uma coisa interessante, chamada corrente marítima. E essas correntes marítimas, elas seguiam um determinado ciclo. Na costa da África, você tem as correntes marítimas, e elas são todas correntes marítimas quentes. E se elas são quentes, ela funciona no sentido anti-horário. As correntes marítimas frias funcionam no sentido horário. Eles descobriram isso e eles conseguiram usar das suas velas e dos seus mastros de tal forma que eles nunca tivessem uma navegação em ciclos. Tanto é por isso que deu volta ao largo. E aí eles conseguiram romper as correntes marítimas continentais e ganhar novos horizontes. É por isso que os portugueses, como ninguém, se desenvolveram tão cedo no processo de descobrimento. E por fim, uma vez acontecendo todo esse processo, uma vez chegando já com a descoberta da América, uma vez que Vasco da Gama já voltou da sua conquista em Goa para Portugal, Dom Manuel I, ele começa a organizar aquilo que seria a maior frota da história de um país europeu para o além-mar. Então Vasco da Gama chega em 1498, ele traz notícias fundamentais para Pedro Álvares Cabral, grão-mestre da Ordem de Cristo, e Dom Manuel ele paga quase que 80% de toda a expedição, das 10 naus e das 3 caravelas, portanto 13 barcos, 13 embarcações que vão chegar aqui no Brasil. Havia inclusive um deles que só levava mantimentos, tanto é que um dia antes da descoberta no Brasil teve uma missa dentro de um dos navios. Foi uma festa tão grande, eles já estavam a 150 quilômetros da costa. Foi um momento de muita alegria, porque eles já tinham esse sentimento de que havia alguma coisa, dado o número enorme de gaivotas, de novo no céu. E eles tomaram quase que todo o vinho que eles haviam deixado por 2 meses armazenado. Eles nem chamaram. Essa viagem foi na água. Eles têm essa missa e antes, uma coisa interessante, antes da partida dos portugueses, teve a missa no Mosteiro de Belém, celebrada por Bispo Diogo Ortiz, um grande bispo em Portugal. Inclusive começa com o Bispo Diogo Ortiz o livro de História da Igreja no Brasil que eu estou escrevendo. E no dia 22 de abril de 1500 desembarca-se em Porto Seguro, hoje, Porto Seguro, e aqui a gente tem o início da história do Brasil. Então a gente percebe que durante todo esse tempo, durante essas 5 aulas que nós tivemos, foi um processo ardiloso, foi um processo demorado e foi um processo que contou com a fé e com a providência divina nos momentos mais difíceis da história de Portugal. É por isso que, chegando ao Brasil no dia 22, logo no dia 26 tem a primeira missa, mostrando que ali era a terra de Vera Cruz, da cruz verdadeira. E aqui a gente começa o tópico 2 do nosso curso, porque o tópico 1 acaba aqui. Muito obrigado.